O resultado desses dois console logs aqui, a princípio pode ser que cada um deles vai ser diferente, né? O primeiro vai ser o que está aqui, né? E o segundo vai ser o resultado, esse result aqui, né? Que aqui no caso o primeiro aqui é Lala, né? Mas na verdade não. Vamos fazer um teste aqui. Node Q1. Aqui, ó, os dois vieram Lala aqui na primeira posição do array, né? E existe uma explicação para isso. A gente vai destrinchar um pouco isso agora. No JavaScript, os arrays são passados por referência, não por valor. O que isso significa? É como se nesse array eu tivesse o array fosse uma casa, né? Só que você tem um endereço da casa, né? O array nesse caso aqui ele é passado por endereço, né? O endereço na memória, basicamente isso, o endereço dentro da memória. Então, se eu acesso o primeiro índice aqui desse array e altero esse valor, então eu estou alterando o valor dentro da memória, né? Dentro desse array, portanto, que ele ficou salvo na memória. E aí por isso que a gente diz que os arrays em JavaScript são passados por referência e não por valor, né? Uma forma da gente de fato fazer com que cada um desses console logs aqui fossem não tivessem essa alteração, né, diretamente na referência do array que foi passado aqui para a função, seria fazer o seguinte: a gente poderia criar uma cópia aqui, const copy recebe, aí a gente faria um spread operator aqui, ó, create a shallow copy of the array. Então a IA está codando aqui para mim o resto. E pronto, aqui a gente está passando uma cópia do array para essa nova variável. A gente está criando uma nova referência. Então agora sim, ao fazer o console log, esse primeiro log aqui permaneceu Apple aqui no primeiro posição do array. E esse somente o segundo aqui, que é o result, né, que alteramos o valor. Certo? E aí agora vamos ver um pouquinho sobre quais, tipo assim, ver um pouco melhor o que é exatamente isso, passar por referência, passar por valor, né? No JavaScript, objetos, array, que é o exemplo que a gente viu agora, funções também, são passados por referência, ou seja, o item fica salvo por referência, fica salvo ali na memória, né? Agora, o que não é exatamente, onde isso não ocorre, são nesses outros tipos de dados aqui em cima, que são os tipos primitivos, né? O number, string, boolean, no undefined symbol e o begint também, né? O que isso aqui quer dizer, né? Então, por exemplo, se eu tiver aí tem que ser com let, né? Let a igual a 1, boa. Aí aparece que sabe o que eu estou querendo explicar, né? Aqui, ó, exatamente isso, ó. Let a igual a 1, aí let b igual a a. B is now 1, a primitive value. Aí a IA tá fazendo exatamente o que eu queria explicar aqui. É porque eu já fiz isso e ela meio que salvou, eu acho, né? No contexto. Então, quando eu coloco aqui que o A recebe 2 agora, a troca não afeta o B, né? Exatamente isso. Então, é exatamente isso, ó. Tá vendo? O A, eu troquei aqui o valor do A, beleza, mas isso não vai alterar o valor do B, como ocorreu aqui em cima, né? Em que quando a gente fez esse processo aqui, né, ele de fato alterou o valor do array original, porque ele é passado por referência, né? E bom, é basicamente isso, ó. Se a gente der um console log aqui, ó, o A ele começou como 1, foi alterado para 2, então o output foi 2. Agora o B
O B não. O B foi passado o valor do A, que era 1, e foi associado a B. Não foi passado a referência de A para o B, certo? Porque esse aqui é um tipo primitivo, né? Então, de novo, aqui a listinha. Tipos primitivos. Número, string, boolean, null, undefined, symbol e big int. Esses tipos são tipos primitivos que são passados por valor. É por isso que quando eu passei 1 para A e depois eu passei A para B, mesmo depois eu tendo alterado o valor de A, o B permaneceu valendo 1, que era o primeiro valor de A, porque foi passado por valor, não por referência. Diferente aqui em cima. Aqui eu alterei o valor da posição, da primeira posição do array, e aí no caso, como é passado por referência dentro aqui da função, ele alterou o valor da posição do índice 0 daqui do array, né? E aí alterou, portanto, na memória, e aí alterou, mesmo eu tendo feito isso aqui, né? Em teoria, eu não disse que explicitamente eu peguei aqui, né, a variável list e tal, 0 igual a Lala. Mesmo eu não tendo feito isso, ele alterou mesmo assim, porque essa variável aqui estava referenciando esse valor aqui, esse exato valor de referência aqui dentro da memória, né? Esse aqui estava apontando exatamente para esse. Bom, é isso, uma explicação um pouco mais profunda aí de como que é essa questão de valores, arrays e objetos e funções são passados por referência no JavaScript e não por valor. Agora, os tipos primitivos são passados por valor, como a gente acabou de ver nesse último exemplo aqui.